A minha gratidão é por vocês estarem aqui também, dispostos a entender, a escutar algo para poder colocar dentro da empresa de vocês, e que essa chave, que a gente consiga passar alguma informação que faça sentido vocês colocar dentro do negócio de vocês e que gere muito resultado e muita prosperidade para vocês, para a família de vocês, para os empregados que dependem de vocês, para os colaboradores. E é isso, vamos iniciar daqui um pouquinho. Espero que vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem, pessoal, não saem daqui com dúvida, a gente está aqui, hoje a gente está com a equipe aqui, então aproveita, os especialistas estão aqui. Surgiu alguma dúvida, algo que você está passando lá na sua empresa, que você quer um auxílio, aproveita que é o momento. A gente está entre empresários, isso é um ambiente gostoso, porque todo mundo entende todo mundo sabe o desafio de ser empreendedor, então eu acredito que um sabe a dor do outro, o desafio do outro, então aproveite, se está com alguma dúvida, no final a gente vai dar um tempo aí para vocês, aproveite lá no final e fale, olha, eu estou com esse desafio aqui dentro do meu negócio, e o que vocês podem me ajudar, o que vocês podem falar que a gente pode estar fazendo? Aproveita aí uma consultoria 0800, né? Então, vamos lá. Legal. Toca. Chamar o Bruno para agradecer também. Bruno, tá aí? Opa, boa noite todo mundo. Opa, gratidão, sempre gratidão, né, pela vida, por estar presente aqui com vários empresários aí que estão buscando cada vez mais despertar para o negócio, né, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Então, gratidão aí pela vida, gratidão por todos que estão aqui presentes, pela saúde, isso é muito importante para nós, né. E quero que todos vocês estejam muito ligados, tem muita coisa importante aí, como o Tonel falou, o Juarez falou, nós vamos trazer algumas sacadas para que vocês possam realmente, de forma prática, colocar na vida de vocês, no negócio de vocês, para que vocês já possam ter resultados, tá? Então, sejam bem-vindos, aproveitem aí todo esse conteúdo que está sendo 0800, como o Tonel mencionou anteriormente aí. Sejam bem-vindos. Bacana, obrigado, Bruno. Valmir. O Valmir caiu. Depois ele agradece. Beleza. Se alguém que tiver uma pessoa ou duas aí, pode ficar aberto. Então a gente já segue. Então vamos lá. A hora que o Valmir voltar aí, ele faz uma listidão. Deixa eu falar para vocês. Todos os nossos treinamentos também, a gente busca entregar uma virada de chave para a pessoa que está naquela formação, naquela palestra. Então, que vocês estejam aqui hoje buscando um conhecimento, mas muito além de um conhecimento, que você coloque em prática na sua empresa, que você vá, faça, que isso faz toda a diferença. E aí, durante a semana, tudo isso que a gente vai falar aqui, que você vire uma chave. Essa chave, ela vai te ajudar no teu negócio, coloca em prática, vira a chave e a gente brinca, né? Se a chave não virar, mete o pé na porta e faz acontecer, né? Não espera. Então, essa virada de chave aí, para que a gente possa, durante a nossa semana, durante nosso mês aí, tudo que for falado aqui, a gente colocar em prática na empresa, no negócio, e aí você vai ver que as coisas, os resultados, eles vão começar a aparecer de uma forma diferente também. Beleza. Como tirar a sua empresa da média e se destacar da grande maioria? Como que eu faço isso? Como que eu pego, são várias empresas do segmento muitas vezes, e a grande maioria fica numa média, não consegue transpor, estourar aquela bolha, sair daquilo ali. Ela, muitas vezes, ela dá até passos para trás. Por que tem algumas empresas do mesmo segmento que conseguem se destacar da grande maioria? O que essas empresas fazem? O que elas têm de tão especial? Então, a gente hoje vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Como tirar a sua empresa da média e se destacar da grande maioria? Beleza. Quando a gente fala em se destacar, a primeira coisa é o nosso mapa estratégico. É o mapa da nossa empresa. Então, você tem um negócio. Esse negócio, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. O que é o mapa estratégico de um negócio?
E por que que isso é tão importante que faz as empresas saírem da média? Então, assim, é o seguinte, vamos imaginar que você tem um carro, a sua empresa é um carro. Essa empresa, você tem um propósito para ela. Você resolve algo, você tem uma solução, você tira uma dor do teu cliente. Então, você tem uma missão na mão. Vamos dizer que você está levando essa missão a algum lugar. A missão que você tem é o carro, né? Você está dirigindo esse carro. E aí, você quer chegar a algum lugar, você tem um objetivo, que é uma linha de chegada. Então, essa linha de chegada é a tua visão de futuro. É o objetivo maior. O que eu quero com esse negócio? Toda empresa, ela existe para dar lucro, ok? Mas o lucro ele tem que ser uma consequência de um negócio. Ele precisa ser um negócio que você resolva o que o cliente está precisando. Você traga a solução. E aí, a lucratividade vai ser uma consequência de uma boa gestão, de um todo. E aí, você tem o seu carro, que é a missão, você vai levar a algum lugar, que é uma visão de futuro, e aí, durante esse caminho, vai ter algumas placas que vão te dizer o seguinte: olha, se você seguir por esse caminho, você está no caminho certo. Vamos dizer que eu quero ir até Florianópolis, mas eu chego na 10-101, saindo de Joinville, e eu olho, a placa está me dizendo, ó, se eu seguir por essa direção, eu vou chegar em Curitiba. Então, isso quer dizer que eu não vou chegar na minha visão de futuro se eu seguir pelo caminho errado. Então, eu preciso ir pelo caminho certo. Dentro de uma empresa, os valores são honestidade, compromisso, responsabilidade, vários valores que vão dizer o seguinte: olha só, se você seguir esse valor aqui, você vai alcançar o seu objetivo. Então, as placas que estão no caminho seriam esses valores. Então, existe esse mapa, que é o mapa estratégico empresarial. E aqui é a base de todo o negócio. E aqui é a cultura, onde se começa a criar uma cultura dentro da empresa. Independente do tamanho do teu negócio. Aqui é a base. Beleza. Quando a gente fala, então, do mapa estratégico empresarial, nós temos missão, visão e valor. Eu vou explicar um pouco mais sobre a importância disso, e eu vou explicar de uma forma para vocês entenderem que isso aqui não pode ser um quadro bonito na parede, como muitas empresas têm. Ah, paga para alguém fazer lá e fica um quadro lá bonito na parede. Então, assim, missão, visão e valores. Quando você tem isso bem definido e você vivencia na prática, você começa a se destacar da grande maioria. E vocês vão entender isso hoje. O Almir levantou a mão ali, já vou deixar ele falar. Não, só uma pergunta. Só uma pergunta. Você está compartilhando a tela? Estou compartilhando. Vocês estão vendo minha tela? O pessoal está vendo aí, pessoal? A tela compartilhada ou não? Ninguém está vendo, Jory. Ela não está compartilhada, não, cara. Não, tá aparecendo aqui para mim. Estão vendo. Para mim não está aparecendo, não. Para mim está aparecendo. Ela está em outra janelinha aqui, certinho. Não, ela não está aparecendo na tela inteira, né? Tá certo, é que ele está em outra janela. Eu não estou vendo, não. Não? Só estou vendo vocês da reunião. Eu também, por isso que eu estou perguntando. Deixa eu ver aqui, eu vou interromper e eu vou habilitar de novo. Assim como cada um de nós está numa janelinha, a tela dele compartilhada também é uma janelinha à parte. Provavelmente ali onde diz mais tantos participantes deve estar ali. Isso, bem provável. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Vamos lá. E agora? Eu acho que ela fica separada do... Agora sim. Falando, né? É? Agora sim. Dá para fixar ela ali, daí ela fica em cima maior se vocês clicarem lá em fixar nos 3 pontinhos. Beleza. Beleza, então. Deixa eu saber aqui. Tá, estão vendo? Posso seguir? Agora pode sim. Você sumiu. Vocês não viram essa imagem?
Tá, beleza, mas tranquilo. Conseguem ver minha tela, né? Sim. Sim. É que antes ele estava em duas, né? Eu estava em uma e a tela estava em outra. Mas beleza. Vamos seguir Mas na você tela. consegue vocês vão ouvir aparecer minha na voz outra aí, tá tela. tudo certo. Agora apareceu. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Apareceu? Agora... Beleza, então. Fechou. Então, olha só. Missão, visão e valores. Para quem não viu essa imagem, o carro é a missão, a visão de futuro é a linha de chegada e os valores são aquelas placas que estão no caminho. Beleza. Então, é o seguinte, quando a gente fala de missão, visão e valores, é algo que precisa ser vivenciado. É por que a nossa empresa existe, aonde eu quero chegar com ela e quais são os valores que vão me levar a chegar nesse destino que eu quero. Se você vende apenas um produto ou um serviço, você fica na média. Então, depois eu vou pedir para o Valmir falar sobre missão, mas agora eu quero explicar um pouco mais sobre o porquê de uma empresa existir. A missão ela é um conceito simples e inspirador que, em poucas palavras, apresenta a clientes e colaboradores o grande porquê de a empresa existir. Deixa eu perguntar para vocês, por que algumas empresas têm resultados extraordinários e a grande maioria fica na média? Esse é até o tema da nossa palestra hoje, né? Mas pensem aí, até se vocês quiserem a gente fazer um bate-papo rápido aqui, por que vocês acham que a grande maioria fica na média e apenas uma parcela pequena se destaca da grande maioria? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, estão me ouvindo? Pode falar. Pode falar, Thales, estamos ouvindo sim. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu creio que é pelo amadurecimento. É lógico que todos querem alcançar isso o quanto antes. O que acontece, principalmente no Brasil, eu acho que os empreendedores às vezes se aventura, tá? E precisa de maiores conhecimentos, como agora, vocês ajudando aí o Valmir, uma pessoa magnífica. E antigamente, eu digo por mim, eu queria levar muito na força e na vontade, na coragem. E não, precisa de estudo, precisa de cálculos, precisa correr atrás. E é isso que eu estou tentando agora. Lógico que isso, profissionalizar. Bacana. Mas olha só. Comunicação. É isso. Comunicação, a Rosana falou, importantíssimo. Comunicação. Thales falou, muito bacana, profissionalizar a gestão. Então, por quê, né? Por que algumas empresas ficam na média e a grande maioria fica na média e algumas se destacam, né? Vamos entender um pouco mais. Para trazer exemplos aqui, né? Por que a Apple começou pequena, numa garagem? Por que a Apple se destaca tanto da grande maioria das empresas do mesmo segmento? Por que as pessoas elas são fãs de uma marca? O que faz uma empresa como essa se destacar? Ela vende um produto que é celular, computador. Celular, computador, quantas empresas vendem? Mas o que faz essa empresa ser tão diferente da grande maioria? Qualidade e a comunicação, apesar de Xiaomi ser melhor. Então, mas a Xiaomi é melhor, mas por que a Apple se destaca tanto, né? Inovação, isso que você falou, comunicação. Eles vendem algo que vai muito além do produto também, né? Por que Martin Luther King Jr., na época, eles tinham um movimento nos Estados Unidos de negros falando o seguinte, e várias pessoas falavam a mesma coisa. E ele tinha um discurso que foi I have a dream, ele falava, eu tenho um sonho, que brancos e negros pudessem andar juntos e tal, mas esse era um discurso falado por várias pessoas na época. Mas eu pergunto, por que Martin Luther King Jr. e por que não outra pessoa? Tinham bons oradores na época, tinham várias pessoas que poderiam se destacar, mas não, foi ele. O que ele fez de tão especial? Por que pessoas se destacam tanto? Por que líderes se destacam? E a grande maioria das pessoas fica na média. Então, são coisas para a gente começar a pensar, né?
A Disney, por que as pessoas têm o sonho de ir para a Disney? Né? Por que não outro parque? O que a Disney tem de tão especial? Né? Então, são coisas para a gente começar a pensar por que essas empresas se destacaram tanto da grande maioria. Sabe qual característica todos esses grandes nomes têm em comum? Vocês sabem? Esse cara aqui, ele fez um estudo. E nesse estudo, ele fez uma descoberta que responde a essa questão. Ele percebeu que existe um padrão que todos os grandes líderes e todas as grandes empresas, empresas de destaque, líderes de destaque, usam para comunicar, pensar e agir. Então, a forma como você se comunica, como você pensa e como você age. Se existe um padrão que esses grandes líderes utilizam e essas grandes empresas utilizam, por que não a gente utilizar, mesmo sendo uma micro e pequena empresa? A gente pode começar a utilizar a partir de agora. Por quê? Porque se a maioria dessas empresas que eu trouxe de exemplo, e muitas outras que vocês conhecem, elas começaram pequenas também. Né? Então, a gente precisa entender qual que é esse padrão para que as empresas utilizam para se comunicar. A ação, se você não agir, se você não colocar em prática, nada acontece. E a forma que você raciocina, a estratégia que você coloca, a forma como você pensa. E ele criou a teoria do círculo dourado. Nessa teoria, ele fala o seguinte, que você tem empresas que têm o que, como e porquê. Ficou conhecida nesse livro aqui. Comece pelo porquê. O que, como e porquê, todos sabem o que você faz. Como você faz, muitos sabem. Agora, o porquê você faz o que você faz, poucos sabem. E esse porquê, muitas vezes, nem o dono da empresa sabe. E ele fala o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma mecânica. O que eu faço? Eu conserto carros. Quantas empresas, quantas mecânicas consertam carros? Todos. Eu tenho uma panificadora. Eu vendo pães. Quantas panificadoras vendem? Muitos padeiros. Porque ele vem de dentro para fora. Ele é seu. Por que você faz o que você faz? E quando nem o dono da empresa sabe disso, aí as pessoas ficam perdidas, a empresa fica na média. Quando a gente fala o que, é o produto, é o serviço. Quando a gente fala o como, é o meio, como é feito, a entrega. Agora, o porquê, ele envolve muito mais. Ele é o íntimo da sua empresa. É a causa, é a missão. Por que a minha empresa existe? Como eu falei lá no começo, toda empresa existe para dar lucro. Mas se você focar no lucro, você vai ficar na média. Então, por que a minha empresa existe? Qual que é a solução que eu levo para as pessoas? Qual que é o diferencial que eu apresento? O que a minha empresa tem de tão especial? Por que eu faço negócio com a sua empresa e não faço negócio com um concorrente seu? O que a sua empresa tem de tão especial? Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso. E o porquê da empresa, ele começa de dentro para fora. Você precisa comunicar para as pessoas. Você precisa pensar e agir o tempo todo em cima disso. Então, você começa com a sua equipe, depois você vai para os seus clientes, e aí isso começa a transbordar. Olha só, a gente deu o exemplo da Apple antes. Tudo o que nós fazemos é desafiar o que está no mercado, e fazemos pensando diferente. Por que ela faz? Quantas empresas fazem isso? É dela, isso é da empresa. Agora, como? Desenvolvemos produtos lindos e fáceis de usar. Beleza, quantas empresas fazem isso? Várias. Agora o quê? Computadores, celulares, players, apps e música. Quantas empresas fazem celulares? Quantas empresas fazem computadores? Você fica na média quando você comunica dessa forma. Como foi falado, existem celulares melhores, mas as pessoas são fãs da marca. As pessoas, quando sai um lançamento, ela já espera, ela já está aguardando, ansiosa por aquilo. Ela paga o valor que for, ela não olha para o preço.
Por quê? Porque ela é fã daquela marca. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, se você pode até vender o que você faz, mas com certeza o teu cliente ele vai te trocar se o teu concorrente der um preço mais baixo. Por quê? Porque ele só quer saber de preço. Então, quando você tem um porquê bem definido e você comunica isso e você vivencia isso, as pessoas não te trocam. Seus colaboradores não te trocam por qualquer coisa. Quando você tem esse porquê. Aqui um exemplo, né? Tenha uma experiência gastronômica única ou rodízio de carne. Rodízio de carne tem em vários restaurantes. Agora, uma experiência gastronômica única não é qualquer lugar que você vai. Por exemplo, aqui tem uma experiência que com isso vai ser a única vez que aquele cliente ele não volta mais. Tá travando só para mim aqui, Então, por uma acaso. experiência, Para mim também tá uma travando. experiência Pensei que era minha gastronômica. internet. Aqui também tá travando para travando. mim também. É porque eu tô vendo vocês se mexerem, mas ele trava para mim, por isso eu perguntei. Às vezes é a internet Beleza, que vou trocar a oscilou, internet aqui. Estão me ouvindo? Tá travado ainda? Não, tá tudo de bem. boa. É às vezes que trava mesmo. Depois aviso. Tem alguma coisa que vocês não me ouviram? Até onde que vocês pegaram? Não, deu para entender. Eu tô de boa aqui. Então vamos lá. Beleza. Então tem uma experiência única. Se você promete isso, cumpra, né? Porque o cliente ele vai indicar, ele vai voltar no seu negócio por aquela promessa que você fez. E se não for bom e não for realmente uma experiência, ele não volta mais. E ele também não vai indicar. Olha só, eu sou um contador. Quantos contadores existe numa cidade? Agora um contador chega para você e fala o seguinte: eu protejo o financeiro da tua empresa. Ele não começa a se destacar da grande maioria? Ele está fazendo uma promessa forte aqui. Agora, se ele não cumprir isso, vai queimar, ele vai se queimar ao longo do tempo. Então, faça uma promessa, algo forte, que seja do seu negócio, que seja um diferencial, e você vai ver os resultados melhorarem também. Você começa a se destacar da grande maioria. Então, tem que começar a pensar o seu negócio pelo porquê. Por que a sua empresa existe? Você precisa começar a pensar. Começa a desenhar, começa a escrever. Por que realmente o meu negócio existe? Geralmente as empresas começam por uma necessidade. Ok. As empresas existem para dar lucro. Ok. Mas isso você fica na média. Agora, quando você tem uma missão, a minha empresa, ela faz isso. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha missão. Por isso a minha empresa existe, para ajudar tais tipos de pessoa, para fazer tal coisa. Aí você começa a direcionar. Afinal, por que a sua empresa existe? Por que a sua empresa existe? Você já parou para pensar nisso? Por que a sua empresa existe? Por que falar do porquê da empresa existir inspira as pessoas? Então, porque gera emoção, conecta as pessoas. Quando você fala o que você faz ou como você faz, você está falando com o racional das pessoas. Quando você fala o porquê você faz, o que você faz, gera emoção, conecta a pessoa quer fazer parte disso. Mesma coisa os clientes e mesma coisa os colaboradores. As pessoas querer se sentir parte do negócio. E o objetivo de todo negócio deve ser consumidores que acreditam nos grandes parceiros. Mas é possível, com a estratégia, você colocar pelo porquê, é possível encontrar colaboradores que acreditam no seu porquê. Você vai vender, ok, mas você vai ter pensamentos e você vai atrair cada vez mais colaboradores bem-sucedidos
por que fazem o que fazem. Agora, está dentro desse... Por que eles... Na grande maioria das empresas, o colaborador não precisa da função e como ele não sabe por que ele está ali. Ele só vai ali cumprir um horário para e pronto. A gente precisa cada vez mais esse dentro do negócio. Porque existe, a gente precisa comunicar, pensar de empresas sucedidas, ele é um fã da sua empresa, ele começa a multiplicar aquela pessoa que você não paga nada para ela, mas sobre a empresa. E na grande vai para a concorrência se tiver um preço muito baixo. Valmir, se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Valmir Voltolini, eu sou aqui da região do ABC, São Paulo, capital aqui de São Paulo. E vou aproveitando aí os ganchos que o Juarez está falando, eu vou contar para vocês aqui 2 histórias que eu vivi pessoalmente. Uma história conectada à outra que eu vivi pessoalmente com pessoas, né, que uma empresa que vive realmente a missão dela dentro do que ela faz, uma empresa que não está nem aí, não pensa nesse porquê, nesse objetivo de ter alguma coisa a mais, tanto para você colocar para os colaboradores, como para você encantar os seus clientes, tá? A história é a seguinte, você percebe aqui que eu tenho uma barbinha aqui, né, que eu uso uma barba, e eu um dia indo para fazer uma impressão de um material para eu usar em um dos nossos treinamentos, eu encontrando esse pessoal, passei em frente a uma barbearia e nessa barbearia eu falei assim, pô, estou precisando dar uma parada nessa barba. Como eu estava com um pouco de pressa, entrei ali mesmo. Vou contar para vocês a experiência que eu tive nessa barbearia, depois eu conto a experiência da outra. Quando eu entrei na barbearia, não tinha ninguém dentro da barbearia. Estava totalmente vazia. Nem os barbeiros, nem as pessoas que estavam lá, que são os profissionais, não estavam lá. Eu voltei para a porta, dei uma olhada para fora, um dos donos da barbearia estava de costas para a barbearia, conversando com o vizinho, e aí o vizinho deu um alô para ele assim, ó, tem gente lá. Aí ele veio na minha direção e falou, opa, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero cortar a minha barba. Ele falou, legal, só um segundo. Aí ele deu um grito para o outro sócio dele que estava do outro lado da rua. Aí o cara veio correndo todo esbaforido, fumando, jogou o cigarro no chão, entrou, opa, o que você quer? O que você quer? Nem se apresentou direito, falou, ó, eu quero cortar a minha barba. Bom, beleza, o cara me colocou sentado na cadeira e veio com aquela mão toda cheirosa de cigarro, colocando bem na minha carinha, assim, né? Então, ele colocou aquela coisa bem cheirosa na minha cara, assim, coisa. Bom, até aí tudo bem, vamos relevar. Ele lavou a mão, voltou, colocou lá, começou a passar os negócios, fez até um bom trabalho do que ele tinha feito, mas o maior detalhe, quando ele colocou aquela toalha quente, né, o Juarez, aí o Tanael sabe que os caras usam, o Ricardo aí também sabe, que os caras usam uma toalhinha quente para colocar na cara da gente, assim, para dilatar os poros, para poder fazer uma barba mais escamoteada, mais bonitinha, né? Cara, quando ele colocou essa toalha na minha cara, bicho, assim, sem brincadeira nenhuma, me deu ânsia, bicho. Chegou a me dar ânsia, porque o negócio, sabe quando você pega um pano que estava no chão ali jogado, secou na umidade, aí ele colocou aquilo na minha cara, aquilo me deixou assim, transtornado. Bom, terminou o serviço, aí eu até conversei com ele depois, dei algumas dicas para ele depois, conversei com ele. Não sei se ele melhorou, porque eu não voltei mais lá. Segunda coisa, no centro de Santo André tem uma barbearia, né? Não vou citar nome aqui de profissionais de barbearia para não ficar chato, né? Que tem gente aqui da região do ABC, então para não saber disso. Mas entrei na barbearia do cara. Quando eu entrei na barbearia, tinha uma moça logo na entrada da barbearia, né? Logo na entrada da barbearia. Essa menina veio, me recebeu, perguntou o meu nome, perguntou se eu queria um café, se eu já conhecia a barbearia. Eu disse para ela que não. Ela falou, olha, nós estamos com os 2 profissionais aqui livres. O senhor tem preferência para algum? Eu falei, olha, eu não conheço ainda a barbearia, não conheço os profissionais. Ela falou, olha, mas pode ficar tranquilo que os 2 são excelentes, foram muito bem treinados, fizeram cursos aí em várias escolas renomadas do Brasil. Qualquer um dos 2 vai te atender da melhor maneira possível. Falei, beleza. Aí me colocou sentado na cadeira, ele pegou minha bolsa, e esse profissional chegou em mim já falando meu nome, perguntou se eu queria café, se eu queria água, se eu queria tomar o café antes dele me atender ou depois dele me atender. Aí ele começou a fazer o trabalho,
o avental que ele colocou em mim, totalmente cheiroso, um trabalho totalmente diferente. Aí, conversando com eles, durante a coisa, ele mesmo, o profissional ali da barbearia, que nem era o dono, ele falou, nós temos um propósito aqui, nós temos uma missão. A nossa missão é proporcionar o bem-estar e o conforto do cliente, né, a partir do momento que ele entra na nossa barbearia. É lógico que fazemos isso cortando a barba. Sabemos que muita gente corta barba e cabelo por aí, mas nós queremos que o nosso cliente saia daqui com uma experiência diferenciada. Tá? Virei cliente do cara, virei cliente dele. Tá? Então, essa parte de missão, visão e valores, às vezes a gente não dá atenção, e muitos empresários que eu visito, você pergunta para ele, você tem missão, visão e valores do seu negócio? Ele tem. Eu falei, fala para mim qual que é. O cara vai pegar lá no site dele e olhar para ver o que está escrito lá. Né? Alguém fez aquilo para ele, ele achou bonito e colocou aquilo lá para alguém para falar. Agora imagina você, se o dono do negócio não sabe qual é a missão dele, você imagina se os funcionários, se os clientes que entram ali vai conhecer a missão desse cara. E outra, o fato do negócio estar escrito por outra pessoa que não ele, e ele achou apenas bonito e colocou ali, vai mostrar o quê? Que esse cara não está nem se importando com a missão do negócio dele. Tanto faz qual for a missão. Ele está preocupado só com o resultado final, que é o lucro. Pega um exemplo de um time de futebol. Um time de futebol tem missão, visão e visão de futuro. Tá? E valores também, tá? Vou contar para vocês aqui, pegando essa analogia do jogo de futebol. Qual que é a missão, qual que é a visão de futuro do jogo de futebol? Né? A visão de futuro do jogo de futebol é o time ser campeão, é ganhar o campeonato. A missão é jogar da melhor maneira possível aquele jogo. Então, a missão é uma coisa que tem que ser vivida todos os dias. A todo momento, da hora que você acorda e entra no seu negócio, essa missão tem que estar latente, ela tem que ser vivida, ela tem que ser acreditada, e você tem que acreditar nela, você tem que fazer com que isso saia de dentro de você. Eu estou no Instituto Praticar hoje, porque o Instituto Praticar tem a mesma missão que eu tenho. Apesar de palavras usadas diferentemente, a nossa missão é a mesma. A do Instituto Praticar nós existimos para que você tenha um modelo de negócio organizado e lucrativo. A minha missão, pessoal, ajudar o pequeno e médio empresário a transformar o seu negócio, torná-lo lucrativo, para que ele consiga transformar a economia da sociedade. Tá? Então, a missão é uma coisa muito importante. Quando você coloca isso dentro do seu negócio, muda a cultura do seu negócio. E eu já tive empresas em qual eu participei, que nós fizemos essas apresentações, ajudamos ele a entender qual era a missão dele, trazer isso de dentro dele, aplicamos isso em toda a equipe dele, não só eu, como o resto da equipe também, o Bruno, o Tanael, o Juarez, já aplicou isso em outras empresas, e dá um resultado incrível, muda a atmosfera do seu negócio quando você tem uma missão bem definida e as pessoas que trabalham com você passam a acreditar naquilo que você está passando para elas, porque vem de dentro de você. Se você não tiver isso dentro de você, se você não colocar isso para fora, não apenas escrever na parede para enfeitar, para fazer um muralzinho bonito, não vai adiantar nada. Então você tem que viver isso dentro de você. Assim como no jogo de futebol, o time entra para ganhar. Ele está cumprindo a missão dele, ele entra para fazer o melhor jogo da vida dele, dá o máximo que ele tem ali naquele momento. Mas não ganharam o jogo, mas eles fizeram o máximo que podiam fazer. Tá? Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Então, viver a missão é fazer o seu melhor a cada dia, acreditando num propósito maior e não apenas vender produtos. Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Gratidão, né? Gratidão por vocês darem a oportunidade de falar e de ouvir vocês. Pode continuar aí, Juarez. Obrigado. Juarez, está sem som. Voz. Está sem som aí. Valeu, Valmir. Obrigado pelos exemplos, muito bem posicionados. A missão, ela não vende um produto, a missão vende uma experiência. Qual que é a experiência que você está levando para o teu cliente? Isso começa a fazer a diferença. As pessoas percebem. E olha só, o Valmir contou 2 experiências. A experiência ruim e a experiência boa. Ó, nunca mais ele volta lá naquela primeira barbearia, e a segunda ganhou ele como cliente. E qual que vocês acham que o Valmir vai indicar para as pessoas? A segunda, né?
E eu só não esqueci um detalhe, tá? O valor, o preço, o valor monetário das duas era o mesmo, tá? Então, assim, quando você tem uma missão, você precisa agregar valor, gerar uma experiência, você agrega valor. Por exemplo, no seu produto, né? Você coloca lá uma saca de café, você vai vender por quilogrão, é um valor. Mas eu vou fazer o café, vou deixar pronto, coado, é um valor. Eu vou colocar num copinho para a pessoa levar, tal, é outro valor. Agora eu vou colocar lá um desenho no café. Opa, tá agregando valor. Agora eu vou colocar lá a minha marca que faz a diferença. Ela tem uma missão. As pessoas querem estar lá, as pessoas querem provar, as pessoas querem mostrar que estão no meu negócio. Já aí agrega valor. Então, o que eu posso fazer diferente do que está sendo feito? O que eu posso tomar para que eu consiga agregar valor naquilo que eu estou oferecendo? Uma missão, ela deve ser simples, curta e fácil de ser memorizada. Tem que ser algo simples de lembrar. Senão, fica aquele quadro lá, cheio de coisa escrita, ou as pessoas nem lembram, começa a falar, a pessoa já esqueceu. Então, tem que ser algo simples, fácil, curto. Olha só qual que é a missão da Disney: alegrar as pessoas. Simples, objetivo. Por que os clientes vão lá? Porque eles querem diversão. Por que os colaboradores trabalham lá? Para alegrar as pessoas que vão lá. Todo colaborador que está lá, ele sabe que ele está lá para alegrar as pessoas. Então, é muito mais inspirador do que você ir trabalhar. Você fazer a função, o que você faz. Aqui você está trazendo o porquê você faz. Tem um exemplo também do hospital, que é o hospital... O hospital é o seguinte, ele fez uma pesquisa com as pessoas para entender o que elas faziam dentro do hospital. E aí perguntaram lá para o médico, perguntaram para a recepção, e foram perguntar para a pessoa da limpeza, o que ela fazia lá dentro. Todos responderam: eu estou aqui para salvar vidas. Por que todos responderam: eu estou aqui para salvar vidas? Inclusive a pessoa da limpeza. Porque o hospital, ele comunica isso. Ele comunicava para as pessoas que estavam lá dentro que todos eles estavam lá para salvar vidas. Não é muito mais inspirador para a pessoa da limpeza sair, levantar de manhã e trabalhar, sabendo que ela vai para o hospital salvar vidas, ou que ela vai para o hospital para fazer a limpeza? Ela tem uma missão lá dentro do hospital. E eu digo para vocês, a missão de uma pessoa que faz a limpeza dentro do hospital é tão importante quanto a de um médico. Que se não for bem feita, isso pode acarretar vários problemas hospitalares para as pessoas. Então, olha só, você viver isso e você consegue acordar muito mais inspirado para dar o teu melhor durante o dia, do que você simplesmente ir para fazer o que você faz ou como você faz uma função. Então, a gente precisa começar a pensar, agir, comunicar, pensar e agir como essas empresas que se destacam. Então, esse é um dos motivos, ter uma missão clara, que você tenha um porquê, que as pessoas que estão ali dentro vão vivenciar na prática. E o primeiro é você, o empresário, a empresária. Vamos falar de visão? Dentro do mapa estratégico tem a linha de chegada, né? Então, a missão é o porquê a minha empresa existe, é o que eu estou levando a algum lugar. A visão é aquilo que eu quero alcançar nos próximos anos. Mas agora eu quero chamar o Bruno para falar um pouco de visão de futuro. Se apresenta aí, Bruno. Comenta aí sobre a visão de futuro. Boa noite novamente, né? Então, meu nome é Bruno, faço parte do Instituto Praticar aí de quando se iniciou. Hoje estamos aqui em Joinville, mas também estava atuando em outras cidades aqui nas proximidades, como Itapuá, São Bento, Blumenau, Garuva, daí por diante. E falar desse tema aqui, para mim, é muito gratificante, importante, porque envolve muito
o empresário. Por quê? Quando a gente fala de visão, a gente fala para onde a gente quer ir, o que a gente quer alcançar dentro de alguns meses, algum ano. Então, nada mais é do que um planejamento. Eu poderia usar até uma analogia do avião ou do carro, né? Vamos lá, se a gente pensa assim, qual que é o avião? Vamos colocar um avião como uma analogia para me falar um pouquinho mais sobre visão, né? Assim, todo avião, qual que é a função dele? É decolar para ir para um lugar, correto? Então, imagine que você tem o melhor avião hoje, o mais sofisticado do mundo, pronto para decolar. Mas se você não tiver um lugar para ir, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por que acontece? Se você não tiver um destino, um lugar para ele ir, não vai acontecer nada. O que pode acontecer é dele cair. E o único resultado que vai poder acontecer é isso. Então, assim, você precisa ter visão clara, específica, uma meta para que onde você quer chegar com o seu negócio. Como o Juarez falou anteriormente, bem no começo, às vezes você abriu o seu negócio por uma necessidade ou por uma habilidade específica, mas agora você precisa direcionar, e a visão é isso, quando você cria a visão do seu negócio, você está planejando para onde você quer chegar, aonde você vai levar a sua empresa, a sua equipe, o seu propósito, daí por diante. Então, assim, e uma coisa muito clara, se você não tem claro, né, você como empresário, não tem claro qual que é a visão que você quer para o seu negócio, imagina os seus colaboradores, né? Ele está ali junto com você, e você está no manche do avião, e qual que é o destino desse avião? Para onde nós vamos? E quando a gente fala de visão também, eu tenho 2 pontos que eu gosto de tocar, que é o quê? A visão, ela consegue te ajudar a definir metas, né? E as metas é o quê? É onde é o balizador que vai deixar claro o sucesso da sua organização. Então, essa meta, quando você traça na visão, você pode criar, na verdade, a meta na visão, você pode colocar vários tipos de metas, né? Uma delas é adquirir novos clientes, abrir uma filial, uma matriz, reduzir custos. Então, assim, a visão, ela engloba tudo isso. Então, quando a gente vai falar com o empresário, e vários empresários, eles nem têm meta definida. Eles não, eu estou matando um leão por dia, né? Vendendo almoço para comer a janta. Essa é a fala de todos. Então, é muito necessário que todos definam uma meta. Então, na visão, isso deixa muito claro. O empresário que tem uma meta definida, ele tem um caminho, o que ele quer conquistar. Isso é fantástico. Um outro ponto que eu gosto de trazer também é agregar valor aos seus colaboradores, aos seus clientes. Tá? Na visão, quando você deixa isso claro também, vivencia e pratica isso, você cria um ambiente diferente, tanto para o seu colaborador como o cliente. Como assim? Para colaborador, você tem que incentivar com a gestão participativa, dar feedback, incentivar a cultura, trazer benefícios. E para o seu cliente, como a gente já está falando bastante aqui sobre cliente, o Valmir trouxe umas colocações ali de 2 locais que ele visitou, uma grande diferença ali do atendimento, né, que é a experiência. Então, é buscar inovar, pensando na experiência do cliente, trazendo realmente algo diferente, trazendo o seu propósito, a sua visão, né, a sua missão englobada nisso. Entendendo isso, com certeza você já vai sair da média das empresas do mercado, já gerando resultado, definindo meta, engajando o seu colaborador e seu cliente na sua visão, na sua missão, nos seus valores. Bom, breve, né, de forma sucinta, visão é isso. É você criar o objetivo, meta, para você poder traçar e ir lá conquistar ela, né, todo dia. Seria essa a minha participação que eu tenho para contribuir com vocês nessa noite. Beleza, obrigado, Bruno. Então, a visão de futuro é aquilo que você quer alcançar. Qual que é a tua meta? Para onde que você está levando a tua empresa? Porque senão qualquer caminho serve, né? Você vai apenas empurrando no dia a dia. Então, tem que ter claro para onde que a gente está levando. A visão de futuro é a Copa do Mundo. Se o Valmir falou de futebol também, a Copa do Mundo no futebol seria o evento mais importante. A visão de futuro é o evento mais importante da sua empresa, que é onde você quer chegar, o teu objetivo. Isso precisa estar claro, porque aí as ações que você vai tomar é sempre buscando essa direção. Uma visão de futuro, ela precisa ser planejada, compartilhada e colocada em ação. Você precisa planejar o passo a passo, você precisa compartilhar com as pessoas que fazem sentido e ir para ação, porque nada acontece se não tiver ação. Deve ser clara, envolvente e realista. Não vai colocar uma visão de futuro que é inalcançável.
vamos dizer o seguinte, eu quero ser o melhor do Brasil, beleza, mas tu já é o melhor da tua rua? Tu já é o melhor da tua cidade? Então, você precisa começa algo realista, algo que envolva as pessoas. Nossa meta é tal, então, nossa meta é abrir 10 filiais, estou chutando, mas você começa algo que envolva, que a pessoa perceba, opa, eu posso crescer com essa empresa aqui. Deve ser clara, né? Então, se você tem meta, um líder que tem meta, uma empresa que tem metas claras, ela consegue trazer as pessoas para a próxima, ela consegue gerar na mente das pessoas algo que, opa, essa empresa aqui é bacana, eu consigo crescer, eu consigo me desenvolver. Aqui um exemplo da Wizard. Ser uma empresa reconhecida por sua excelência no ensino de idiomas. Essa daqui é a Copa do Mundo da Wizard. Essa daqui é a visão de futuro. Ela quer ser reconhecida por sua excelência no ensino de idiomas. A visão de futuro não quer dizer que eu preciso ser a melhor, não quer dizer que eu preciso ser a maior. Não, é o teu objetivo. Qual que é o teu objetivo com essa empresa? E quais são os indicadores que vão mostrar que você alcançou? Então se eu, por exemplo, eu quero ser referência na minha cidade. Beleza, quem que é a referência hoje? O que eu preciso fazer para alcançar essa referência e ultrapassar ela? Então, você começa a gerar indicadores. Eu preciso abrir 10 lojas? Então, a minha meta é 10 lojas para mim ser referência. Eu preciso aumentar meu faturamento? Eu preciso ter uma meta de qualidade? Então, você vai colocando algumas metas para isso. Então, a visão de futuro é o que você quer alcançar com o seu negócio. E é muito importante também que você tenha visões de futuro pessoal, porque isso vai te motivar e vai te ajudar todos os dias a você correr atrás das visões de futuro da tua empresa. Vamos falar de valores? O que são valores? E agora eu vou chamar o Tanael para falar com vocês sobre valores. Show de bola, Juarez, né? Jura para os mais íntimos, né, Ju? Então vamos lá, pessoal, o que é valores, né? Olha só, o mapa estratégico, ele é muito importante. Depois que a gente passa por algumas empresas, no final eles falam, realmente, eu achava que era só um negócio bonito na parede, quando a gente falava em mapa estratégico. Aqui vocês perceberam que é muito mais que isso, né? Na verdade, é uma experiência, é você realmente ter um motivo para a sua equipe trabalhar. E os valores, ele traz muito o quê? É uma bússola. Você vai mostrar para a sua equipe o que você quer dentro da sua empresa, né? Quais são os valores que você realmente quer que cumpre ali dentro da sua empresa. E aí você precisa definir, eu preciso ter hoje uma das grandes dores e desafios é o desafio do resultado, né? Eu preciso entregar resultado. Mas você tem como um valor o comprometimento pelo resultado? Porque quando a gente coloca esses valores, a equipe também entende que aquilo ali é importante. Na hora que eu vou contratar, eu preciso colocar aquilo ali para a minha equipe, olha, para a pessoa que está sendo contratada, os valores que a gente tem aqui na empresa são esses. Faz sentido para você trabalhar comigo? Porque pode ser que alguns valores deles não batem com você. Então, você começa também a definir quais as pessoas que vão trabalhar com você. A gente está fazendo um processo aqui em Joinville, eu sou de Joinville também, uma empresa que é terceirização de mão de obra, e ela trabalha com mais de 100 funcionários terceirizados em mão de obra. E na reunião que a gente teve com o empresário, a primeira coisa que a gente falou para ele disse, mas como que eu consigo manter a minha equipe motivada, como que eu consigo deixar que eles não faltem, né? Porque como é mão de obra, eles às vezes vão trabalhar, às vezes não vão, e aí eles ficam muito na mão com isso. E a gente começou trabalhando isso que a gente está passando aqui para vocês agora, que é o mapa estratégico empresarial. Criar essa cultura de resultado dentro da empresa, né? Então a gente está passando esse processo com eles. A gente já criou o mapa estratégico, agora o Juarez está fazendo a apresentação para toda a equipe deles. O resultado já começou a surgir, né? O empresário me ligou hoje, nem falei para o Juarez, me ligou hoje, feliz a vida, porque a equipe realmente, ele sente a diferença na equipe. Por quê? Porque ele mostrou o que a empresa dele tem realmente como objetivo. E aí, quando a gente vai criar os valores, a gente precisa entender muito o que eu quero de valor dentro da minha empresa. Olha, eu quero um comprometimento para o resultado, eu quero inovação, eu quero, sei lá, uma melhoria contínua, transparência. Você tem que colocar realmente o que você quer, honestidade, pontualidade, enfim, são vários valores. Quando você define,
fica mais fácil você contratar e também demitir. Porque se você tem os valores e você vivencia aqueles valores e a pessoa não está tendo aqueles mesmos valores que você, é muito mais fácil você também dar um feedback para aquela pessoa. E, por último caso, até demitir ela. Por quê? Porque você escreveu o que você quer dentro do seu negócio. Né? Então, assim, a importância de você ter esse mapa estratégico, ele vai te diferenciar da maioria da concorrência. Hoje, se você vê os concorrentes que você tem, hoje eu não conheço todas as empresas que estão aqui, mas poucos trabalham isso que a gente está falando aqui para vocês. E não é só trabalhar bonito no papel, é realmente vivenciar para poder gerar resultado. E os valores é o que fecha o mapa estratégico. Como o Juarez falou, o carro é a missão, a visão de futuro é a chegada, e as placas onde indicam para onde você está indo são os valores. Então, se você precisa definir realmente de 4 a 5 valores no seu negócio e usar aquilo ali realmente como uma cultura. Hoje a gente tem muitas culturas erradas no nosso negócio, né? A cultura de chegar atrasado, a cultura de não entregar o serviço na hora certa, de atrasar para o cliente, a cultura de parar para fumar, enfim. É cada empreendedora que sabe os seus desafios com as culturas da sua empresa. E aí, muitos dos empreendedores falam, pô, mas a minha equipe não é comprometida. A primeira pergunta que a gente faz, mas você falou o que você quer para eles? Você mostrou quais são a sua missão, visão e valores do seu negócio? Se você não fez isso, eles não vão seguir. Então, você precisa definir isso daí para poder definir, para poder seguir. O outro ponto muito importante, isso daqui é um grande diferencial para o comercial também. Quando você tem uma equipe comercial que entenda tudo isso daí que a gente está passando para você, ele vai mostrar que a sua empresa é diferente do concorrente. Então, ele vai começar a te entregar muito mais resultado. Por quê? Porque você criou uma cultura de resultado dentro do seu negócio. Então, pessoal, aproveite bem esse conteúdo. Quem não tem ainda o mapa estratégico, pare, coloque ele no papel. Se precisar da nossa ajuda, fale com a gente. Por quê? Porque aí é onde você começa a se destacar e começa a entregar muito mais resultado. É isso, Jura. Posso dar uma contribuição aí, Jura? Opa! Eu gosto muito de contar casos que eu já vivi em relação à missão, visão e valores. E valores, eu tive uma empresa, eu fui atender, que era uma empresa de representação de autopeças. Ele era representante de várias outras empresas de autopeças. E quando nós chegamos nessa sessão para começar a estruturar a missão, visão e valores dele, na hora que chegou nos valores, ele falou, eu perguntei para ele na missão qual que era o diferencial dele para começar a nortear essa missão. Ele falou, o nosso maior diferencial aqui dentro do negócio é que a gente paga bola antecipado, né? Para quem não sabe, o que é bola é propina. Ele paga ali uma comissão para o comprador da outra empresa para o comprador comprar o negócio dele, né? E ele pagava à vista e antecipado. Mesmo que ele fosse receber algum tempo depois, ele antecipava para o comprador aquele valor. E quando chegou na hora dos valores, eu perguntei, quais são os seus valores? A primeira coisa que ele falou para mim, ética. Eu falei, como é que é? Ele falou, ética. Eu falei, cara, você está brincando comigo, né? Porque eu tenho os meus valores pessoais que eu uso também para dentro do meu trabalho, que é honestidade, sabe? Energia, alegria, responsabilidade e comprometimento. Esses são os meus valores pessoais, tá? Dentro do Instituto, a gente tem fé, inovação, coerência e supervisão. A gente tem esses valores dentro do Instituto. Então, pense no seguinte, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque se você coloca um valor ali, bonitinho, e fala que você tem um valor, e você mesmo não vive esse valor, a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, vai perceber que o que você está falando é mentira, o que você está falando não é verdade, o que você está falando é apenas uma palavra para se jogar ao vento, e você não vive isso. Os valores têm que ser vividos também, assim como a sua missão, eles têm que estar dentro da sua empresa e nortear a sua equipe dentro desses princípios, né? Que valores são princípios que nós temos na nossa vida, são eles que fazem a gente tomar as decisões que nós precisamos tomar, e dentro da empresa é a mesma coisa, a gente não pode deixar isso assim. Agora, diz para mim, aqui, ó, vocês podem até responder no chat, se vocês não quiserem responder. Depois de tudo isso que vocês viram aqui, vocês querem fazer parte das empresas que realmente têm sucesso, porque realmente têm valores, missão e visão de futuro bem definidas, e aplicam isso no negócio delas e têm sucesso, ou vocês querem continuar do jeito que vocês estão, e às vezes não conseguem fazer com que a sua equipe trabalhe mais, que a sua equipe seja mais comprometida com o seu negócio, que a sua equipe seja mais organizada, que ela realmente viva os seus valores e a sua missão. O que vocês preferem? Diga aí para mim, sim ou não.
Esse cara que eu acabei de contar a história dele, ele foi roubado pelos próprios vendedores dele, tá? Ele foi roubado pelos próprios vendedores dele. Os caras começaram a roubar clientes dele e fazer a coisa por fora. Por quê? Porque ele falava que tinha ética e, na verdade, não tinha. Vai daí, Juarez! Toca o barco! Beleza, Valmir? Então, falando de valores, né? É aquelas placas, é o que vai nortear, dizendo se você está na direção certa. E por que os valores são tão importantes? Ele te dá clareza e você toma uma decisão inteligente. Se eu sei que um valor meu é honestidade, então, se aparecer algo que não seja honesto para mim, eu não vou tomar aquela decisão, vou descartar aquela decisão. Então, se eu sei que um valor meu é comprometimento, então eu vou ter comprometimento com as coisas que eu faço. Se eu sei que um valor meu é responsabilidade, eu vou assumir a responsabilidade das coisas e fazer acontecer. Então, o seu valor ele é muito forte, você toma decisões baseadas nisso. Deve ser compartilhado e vivenciado por todos. E aí, pense para você, né? No que você acredita para sua empresa? Quais são os valores mais importantes? Comece a pensar de 3 a 5 valores é o que vai nortear a tua empresa. Por exemplo, a Cacau Show, paixão por realizar, mais com menos, inovação e atenção aos detalhes. São os valores aí da empresa. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos para ficar mais claro também para vocês entenderem como que se monta, que se desenvolve, né? Quais são os principais valores que acreditamos e vivenciamos dentro da empresa? Isso precisa ser vivenciado por todos, né? Você precisa comunicar e você precisa viver. Como o Gomes falou, se você fala só da boca para fora, não vai fazer sentido, ninguém vai acreditar e ninguém vai viver aquilo. Quem que é um dos seus clientes mais importantes? Quem que é um dos seus clientes mais importantes? Nosso colaborador, hoje, ele é um cliente nosso. Trate sempre os seus colaboradores do modo como deseja que eles tratem os seus clientes. Por quê? Porque geralmente o colaborador é aquela pessoa que está à frente do lado do negócio, está o dia a dia, na função, está conversando com clientes. Então, a gente precisa fazer com que esses colaboradores fossem nossos clientes, e eles são nossos primeiros clientes. Como transformar colaboradores em verdadeiros admiradores da marca? Como fazer com que os colaboradores vistam a camisa, eles queiram fazer parte do seu negócio? Através do manual do mapa estratégico. O que é esse manual do mapa estratégico? Aqui é uma estratégia. Esse manual é um documento que mostra a cultura da empresa. A cultura da empresa é o que se vivencia, é o mapa estratégico, é a missão, é a visão, são os valores, tudo isso junto, mostrando quais são os diferenciais, qual solução que você resolve. Tudo isso você vai apresentar para os colaboradores quando eles entram na tua empresa. O colaborador que ele entende que você tem um mapa estratégico, ele sabe que ele pode crescer na tua empresa, ele sabe por que ele está ali, e ele sabe quais são os valores que ele precisa vivenciar. Tem um empresário também que passou pela nossa formação, que ele fala o seguinte: eu contrato e eu demito pelos valores. Quando a pessoa entra, eu apresento os valores. Se durante a caminhada eu vejo que ela não está cumprindo com algum daqueles valores que foi combinado, eu desligo essa pessoa e eu falo para ela o motivo. Então, assim, quando você tem isso bem claro, você mostra para o teu colaborador por que ele está ali, aonde que essa empresa pode chegar, e aquela pessoa pode chegar junto, se ela quiser crescer, se ela quiser se desenvolver, não tem. A tua empresa, ela começa a se destacar. Os colaboradores, vocês vão perceber, eles vai dar um estalo seguinte: opa, essa empresa aqui é diferente. Na grande maioria que eu já passei, não tinha isso. Essa empresa aqui é diferente da grande maioria. O Tanel falou da cultura, né? Toda empresa tem uma cultura, só que precisa ser a cultura correta, precisa ser a cultura do mapa estratégico, e não a cultura de chegar atrasado, a cultura de não fazer as atividades, a cultura de não ter resultado, a cultura... São várias culturas que pode ter. Então, a gente precisa criar uma cultura forte, que seja por que a nossa empresa existe, aonde a gente quer chegar e quais são os valores. E que as pessoas que estão ali dentro comprem essa ideia. Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês
o Manual do Mapa Estratégico do Instituto Praticar. Só para vocês terem uma ideia, todos os colaboradores que nós trazemos para o Instituto, a primeira coisa depois da contratação, antes da pessoa iniciar, é apresentado o Manual do Mapa Estratégico. E esse Manual do Mapa Estratégico, ele já começa as pessoas a identificar que essa empresa é diferente da grande maioria. Eu não vou largar aquele colaborador com o cliente, com o colaborador mais antigo, eu não vou jogar ele na função, não. Esse é o papel do líder, esse é o papel do empreendedor, do empresário. Você vai tirar um tempo de qualidade com aquele colaborador para apresentar para ele o Manual do Mapa Estratégico. E aqui, gente, eu quero que vocês fiquem bem claros que isso aqui é para independente o tamanho da tua empresa. Quanto mais cedo você começar a aplicar isso aqui, mais cedo você vai começar a destacar a tua empresa. Então, isso aqui a gente faz numa manhã, geralmente, faz uma integração com os colaboradores, dá as boas-vindas, conta para eles um pouco da história do Instituto Praticar. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês. Aí nós falamos do porquê que a empresa existe, qual que é a missão do Instituto Praticar, e nós existimos para fazer com que a sua empresa seja mais organizada e lucrativa, e aí a gente explica, fala sobre isso, fala realmente por que nós vivemos isso, mostra o que nós já fizemos até hoje, o que nós queremos alcançar, e nós queremos alcançar, inspirar cada empresário a ter orgulho de ser empreendedor. Que cada empresário que passe por nós tenha orgulho realmente. Existe uma meta de faturamento, dentro da nossa visão de futuro, existem algumas metas. Então, meta de faturamento, meta de qualidade, que é alcançar mais de 97% de excelência nas avaliações, meta de expansão, aumentar a presença do Instituto no Brasil. Então, são várias metas e eu coloco dentro da minha visão de futuro, que são, quando eu sei que eu alcancei isso aqui, eu estou chegando na minha visão. Então, são vários indicadores para mim saber que eu estou chegando lá. E aí, no que nós acreditamos? Quais são os nossos valores? Inovação, coerência, resultado, fé. E aí nós explicamos cada um desses valores. Inovação, buscar sempre fazer o melhor do que é feito todos os dias. Coerência, é vivenciar na prática o que ensinamos. Por exemplo, coerência é um valor muito forte para nós. Não adiantaria eu chegar para vocês aqui e dizer, ó, façam o manual do mapa estratégico, façam, e a gente não ter isso. Não faz sentido para nós. A gente testa, a gente valida para depois passar para vocês. Resultado, temos foco em gerar resultado e prosperar na vida das pessoas. E a fé, acreditar no seu potencial, acreditar no produto, na empresa, acreditar em pessoas e vivenciar a missão diariamente. Tudo isso a gente passa para a nossa equipe. E não só quando eles entram, a gente passa todo o tempo, a gente vivencia. Todos os anos é feito, é falado. Durante as reuniões nossas, a gente fala sobre esses valores. Aí nós passamos para aquele colaborador regras internas, procedimentos operacionais padronizados, que é para você ter uma organização, passo a passo daquela atividade, da função. Nós passamos o que nós oferecemos aos clientes, aí tem nossos produtos, mentorias, formações, de treinamentos de equipes. Tudo isso a gente apresenta para a pessoa, a gente passa um tempo de qualidade com a pessoa que está entrando no nosso negócio. E aí nós damos as boas-vindas, apresentamos a equipe, apresentamos o negócio e agora o nosso mapa estratégico também é seu. E aqui a gente dá as boas-vindas, dá um presente de boas-vindas para a pessoa que está entrando e a partir daqui ela começa já a identificar que essa empresa ela pode crescer, ela pode se desenvolver, existem valores claros e ela começa a entender por que ela está aqui. Então, beleza. Algum comentário, Tanael, Bruno, Valmir? Não, só uma pergunta para os participantes aí. Né? A pergunta é a seguinte: e vocês, agora que viram tudo isso, entenderam a importância de tudo isso, né? E como fazer tudo isso, como é que você vai querer continuar? Vai continuar do jeito que você está, sem missão, sem visão e sem valores, né? Ou com uma missão que de repente não foi nem você que elaborou, ou você quer participar depois de uma apresentação dessa, participar de um programa que vai te ajudar a entender tudo isso e ainda fazer melhor. Tá?
É bem isso mesmo, né? Pensa aí. É virada de chave, né? Exatamente, Ricardo. Virada de chave. Então, com certeza, foi falado lá no início, né? Eu queria só fazer uma pergunta, vai ficar gravada essa aula em algum local que eu possa ter acesso? a gente vai disponibilizar sim. Perfeito. Beleza. Então, assim, existimos para fazer com que a sua empresa seja mais organizada e tenha um modelo de negócio lucrativo. O Instituto Praticar, ele vive para isso. Então, agora, deixar a oportunidade para vocês aqui, mostrar também várias turmas aí que já passaram pelo Instituto Praticar. Nós estamos já ultrapassando em torno de 60 turmas. Hoje nós estamos abrindo novas turmas aí em Santo André, Joinville e Balneário, agora para o mês de abril também. Nessa formação de empresários, a gente passa 6 semanas com uma turma de empresários, muito network, muita parceria, tem certificado, é muito prático, né? A gente vai falar de responsabilidade, assumir a responsabilidade. Se a tua empresa não mudar, se você não mudar, a tua empresa não muda. É preciso ter objetivos claros e pensar em você. Você é importante. No segundo encontro, a gente fala do mapa estratégico, que foi isso que a gente falou aqui com vocês hoje, né? Mas muito mais completo também. Ter o controle financeiro é o nosso terceiro encontro. A gente fala do financeiro, a gente fala de precificação, a gente fala para você entender qual que é o DRE, a tua lucratividade que você tem na empresa. No quarto encontro é o comercial, a gente fala de marketing, fala de vendas. No quinto encontro, a gente fala de pessoas e processos. Então, como contratar, como integrar o colaborador, como ter uma boa liderança, gerar uma cultura de resultado, como ter processos para organizar o negócio. E no sexto encontro é como se a gente pegasse cada encontro e montasse um quebra-cabeça, montando um modelo de negócio para a tua empresa. Então, são várias chaves que a gente vai passando e vocês vão virando durante a semana, né? Isso aqui é a chave que a gente quer entregar para vocês hoje. Nós estamos aqui com o Instituto Praticar, estamos à disposição para cumprir o nosso propósito. Mais de 1.200 alunos a gente já tem aí, a gente quer levar cada vez mais o empreendedorismo para mais pessoas, para que você possa ter uma gestão mais profissional, uma empresa mais organizada, mais lucrativa. E aí, finalizo aqui com uma pergunta. É importante para você vencer seus desafios e realizar os seus objetivos? Se for importante para você tudo isso, fica aqui o nosso convite para você que quer participar de uma formação de empresários. Foi criada, desenvolvida pelo Instituto Praticar e vem transformando aí a vida de muitas pessoas, muitas empresas e pessoas que estão em volta desses negócios, né? Para quem está aqui, nós vamos oferecer até um bônus, que a nossa equipe vai falar com vocês aí durante a semana também, um bônus aí de 20% para poder participar da formação, é um bônus apenas para quem está participando aqui dessa palestra, vai ficar esse presente aí para vocês no dia de hoje. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, algo que vocês queiram saber, nossa equipe de especialistas está aqui à disposição. Se tem algo no teu negócio que você está com uma dificuldade, quiser fazer uma pergunta, se a gente conseguir de forma rápida aqui também te ajudar, já é 9h20, mas a gente está aqui à disposição realmente. O que eu tinha e o que a nossa equipe do Instituto Praticar tinha para entregar para vocês, a gente veio aqui com toda a energia, com certeza, para ajudar vocês também a ter cada vez mais algo que a gente vive, que é a camisa que o Valmir falou ali, né? Orgulho de ser empreendedor. Isso, eu sou suspeito, mas eu tenho várias camisas e praticamente todos os dias eu saio com a mesma camisa, orgulho de ser empreendedor, porque a gente é apaixonado pelo que faz, né? Eu falei que no final eu ia falar como é que faz para ganhar a camisa, né? Você já falou aí, tá? Não, deu uma travada aqui. Falou aí, ô Juarez, ou não? Não cheguei a falar. Para ganhar a camisa é simples, gente. Eu vou ter o maior prazer de entregar para você pessoalmente a hora que você estiver sentado na minha frente lá na turma. Além da camisa, você vai ganhar outros presentes, tá? A camisa eu vou dar de brinde para vocês a hora que vocês estiverem sentados à minha frente, na turma, no dia 18 de abril, participando dessa turma com toda a energia, junto comigo, tá? E perceberam aqui que o negócio aqui sobe lá no alto quando a gente começa a falar, né?
Então, é para isso. Se vocês querem a camisa, é só cair para dentro do treinamento, aí cair para dentro. Amanhã a equipe vai falar com vocês. Cai para dentro, vocês não vão se arrepender, que vocês vão ter um negócio totalmente organizado e lucrativo a partir do próximo de abril. A partir de maio, vocês já começam a ver a diferença do negócio de vocês, tá bom? Pode separar a minha, então. Bacana. Acho que o Kina tá aí, ele falou, top, pessoal, vale a pena fazer o curso, já participou, né? Se quiser comentar alguma coisa aí, é bacana. Tem o Luiz também, que já participou, tá participando hoje da palestra aqui com a gente. Bom, Então, eu não pessoal, participei de nada. Opa, desculpa. pode falar, Rosana. Eu gostaria só de... É a primeira vez que eu estou participando de algo desse tipo. Gostaria de inicialmente agradecer, né, a oportunidade. Eu, de verdade, estou até com a câmera aqui fechada, porque eu já estava com a minha roupa de mendigo, de descanso. E eu disse, cara, isso deve ser mais uma coisa chata, que eu vou ficar 5 minutos e vou sair fora. E estou aqui gostando bastante, né? Então, gostaria de agradecer. É interessante o que traz a lembrança, a memória, né, de coisas que há 7 anos atrás, quando eu iniciei a minha minúscula empresa, eu entrei via Sebrae, então a gente vê algumas coisas de plano de negócio, foi bem bacana, e de verdade já tinha esquecido, então assim, até rabisquei tudo de novo aqui, já estou cheia de ideias, Olha né, só que fantástico. bem legal, né, isso é bacana. E assim, no dia a dia, a gente vai perdendo muitas dessas coisas, por mais que os valores, eu estava aqui conversando, meu marido está aqui no lado também, vendo tudo, acompanhando comigo, né, eu falei, poxa, a gente perdeu um pouco a questão, a gente tem claro qual é a visão, mas sabe quando a gente dá aquela desanimada, tem como fazer a peteca não cair, ou eu acho assim, um jogo muito desigual, porque no nosso negócio, que é a área de informática e telefonia, nós temos uma visão assim, principal da satisfação dos clientes, só que muitas vezes a gente se põe, tipo num casamento, num jogo desigual, parece que o cliente vem para te esfarelar para ele que é tudo ao mesmo tempo, não adianta você, eu estava até conversando, não adianta a gente ter preço bom, que é o que nós temos, nos diferencia muitas vezes de produtos bons com preço bom, que as pessoas não entendem isso. E pelo que vi, vocês vão tratar da questão de valor, né, de precificação, ali, essa é uma coisa que principalmente aqui para nós a gente se perde muito, e muitas vezes a gente fica naquela posição onde o cliente sai feliz, satisfeito, 90% dos nossos clientes que vêm para cá são indicação de outros clientes, então a gente sabe que eles saem satisfeitos, felizes, mas do outro lado a gente não fica, entendeu? Então, assim, existe alguma coisa, algum toquezinho simples e direto que a gente pudesse estar observando já para até chegar ali em abril no nosso treinamento e conversar? Rosana, é um todo, né? Quando a gente fala da gestão, você precisa profissionalizar todas as áreas para que cada vez o seu negócio não dependa de você para tudo. Então, você começa com o mapa estratégico. Por quê? Porque se você tem uma missão clara, mesmo nas dificuldades, toda empresa tem desafio, todo empresário vai ter desafios, os desafios são diários, mas a missão, ela te motiva, e aí você vai cada vez melhor. E aí, você tendo uma precificação correta, você sabe que lá no final você não está perdendo dinheiro, você sabe o lucro da sua empresa, aí você consegue tomar decisões melhores também. E aí você começa a sair da parte do preço, joga o preço para baixo porque eu preciso vender, joga o preço para baixo, aí você fica na média. E aí é sempre aquela briga, né? Puxando porque é preço. Então, com isso, você começa a destacar o teu negócio de uma forma que você pare de brigar apenas por preço. Às vezes você precisa vender com mais qualidade. E aí é um todo, porque pessoas, processos, você organiza, você traz pessoas que vão somar e não só sugar, e aí você tem um modelo de negócio. Essa semana ainda eu ouvi que é em torno de 10 anos para você montar uma empresa excelente, assim, ó, porque durante 10 anos é muita coisa que você precisa resolver, muita coisa que vai acontecer, são muitos desafios, e a gente até fala, todo dia vai ter um desafio para o empresário. Se não tiver um desafio, é porque amanhã vai vir 2. Então, só que a gente assume a responsabilidade, bate no peito e faz acontecer. Exato. E quando você tem esse propósito claro, facilita as decisões, facilita muitas coisas, mesmo nos momentos mais difíceis. Não sei se... Bacana, obrigada. Deixa eu aproveitar essa pergunta da Rosana, que eu acho que é uma pergunta bem... que muitos têm esse desafio, né, que é preço, né?
a gente acaba caindo no vale vermelho ali, que é só baixar preço. Aí quando a gente faz negócio, como a Rosana falou, o cliente fica feliz, mas nós não, porque a gente acaba não tendo lucro no negócio. Uma coisa bem importante, tá, Rosana, a gente destacar é criar proposta de valor. Criar proposta de valor diferente do que existe no mercado. De repente você entrega mais rápido, de repente você tem um diferencial que seu concorrente não tem. Você precisa entender, às vezes é óbvio, tem coisas que para nós é óbvio, mas para o cliente não é. Então, quando a gente vai atender esse cliente, a gente precisa falar os grandes diferenciais e criar realmente proposta de valor. Quando a gente tem uma proposta de valor que vai fazer sentido para o nosso cliente ideal, aí ele paga por isso. É bem simples assim, um exemplo que a gente usa hoje, né? Mercado Livre, a maior plataforma hoje de e-commerce do país, responsável por 30% do faturamento. Só que quando você está dentro do Mercado Livre, você precisa vender com um diferencial. O que acontecia muito? Era baixar preço. Aí começou o frete grátis. Agora entregaram com full, que entrega no mesmo dia, no máximo no próximo dia 24 horas. Então, a pessoa paga mais caro para poder receber pelo full. Então, agora pensando no seu negócio, o que você pode criar de diferencial? Que a pessoa vai pagar um pouco a mais, porque ela vai ver que aquilo ali ela está tendo um benefício a mais que ela não teria num concorrente. Aí é a pergunta que você precisa responder para poder alavancar. E aí, quanto à precificação, quando a gente faz o módulo de gestão financeira, a gente monta um DRE, demonstrativo do resultado no exercício. E ali você vai entender seu custo fixo, seu variável, onde você precisa mexer, para lá no final dar mais lucro, né, maior lucratividade. Mas a proposta de valor, a princípio, é o que vai te ajudar bastante aí, tá, Rosana? Valeu, obrigada. Estratégia comercial e estratégia financeira, né? A gestão, ela é um todo. O Kina, acho que ia falar, ele mandou ali, já participou da nossa formação aí. Oi, pessoal, boa noite. Então, o que eu tenho a dizer é que realmente o treinamento em si, ele vale muito a pena. Eu tinha muita coisa na cabeça e o treinamento me ajudou a passar para o papel e agora eu estou desenvolvendo todo um sistema, né? Me ajudou bastante, agradeço a vocês pelo tempo, pela dedicação. Para mim, eu confesso que no começo eu estava um pouco indeciso, mas conforme eu fui andando junto com vocês e vocês me ajudando a identificar muita coisa, eu realmente consegui desenvolver junto com vocês a missão, o propósito, né? E isso realmente nos ajuda a ter um foco e foi muito pontual para mim o ano passado e hoje eu estou caminhando dentro desse alvo, desse foco e fica mais objetivo e mais fácil a trajetória. Agradeço aí, né, por todo o treinamento, creio que em breve aí vamos dar uma sequência para algo assim mais pontual junto com o Juarez e foi muito bom o treinamento mesmo, aconselho quem puder fazer, faz, porque o investimento ele vai compensar muito lá na frente. Obrigado, Kina. Kina, acho que tem uma aula para fazer ainda, né? Vai fazer com a próxima turma de Balneário aí, né? É isso aí, estou na expectativa. Boa noite a todos aí. Atendemos Balneário. Beleza. Mas é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, a nossa equipe vai estar à disposição aí de vocês também durante a semana. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, estamos aqui. E era isso que a gente tinha passar para vocês hoje. E espero ver esses rostos dentro das nossas formações aí, poder ajudar cada vez mais vocês também a organizar a empresa de vocês e ter lucratividade, né? Beleza? É isso? Um grande abraço a todos, então. Só uma pergunta. Fale. E vai estar no YouTube essa gravação ou não? Tá no grupo? Você tá no grupo? Tô no grupo. Vai ficar lá. Passar no grupo lá para vocês. Mas você não pensa em subir ela para o YouTube, não, né? Vou colocar no YouTube, daí eu mando o link lá no grupo. Perfeito. Tá ótimo. Beleza? Valeu. Gente, da minha parte, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu não tive a oportunidade de ter a gratidão lá no início, né? Agradecer pela vida de cada um de vocês aí que estiveram aqui hoje, dando a oportunidade de a gente apresentar esse magnífico trabalho que a gente faz, né? Que, como o Guina falou aí, que já muda realmente a mentalidade
do empreendedor, muda também a postura dele como empreendedor dentro do negócio dele, faz com que ele realmente assuma a responsabilidade e tenha um negócio onde ele vai todos os dias com vontade de fazer aquilo acontecer. Eu costumo dizer no nosso treinamento que nós, empreendedores, tá, que nós também somos, a gente é igual locutor de rádio, né? Para a gente não tem notícia ruim, só tempo bom. Você nunca viu um locutor de rádio, mesmo que ele dê uma notícia ruim, que ele não esteja com a energia lá em cima, tá? Então, nós, empreendedores, temos que estar com a energia, levantar de manhã arrepiando mesmo, tá? Apesar de todos os problemas que eu sei que todo mundo tem, eu também tenho, todos nós temos problemas, temos altos e baixos na vida, mas a nossa energia tem que estar sempre lá em cima. Um grande abraço a todos. Thales, obrigado pela presença. Alicia, obrigado pela presença. Raitana, obrigado pela presença. Tá? Obrigado a todos aí pela presença, né? Que eu não vou falar o nome de todos aqui, eu estou falando com eles que eles são aqui próximos a mim, e a gente já esteve aqui conversando. O Thales, inclusive, eu dei uma ajuda para ele esses dias aí, fiz ele enxergar algumas coisas do negócio dele que ele não estava enxergando. A Raitana também tem estado em contato comigo aí. Espero ver vocês na próxima turma, junto comigo, tá? Para que a gente toque esse negócio aí e faça essa coisa acontecer. Um grande abraço a todos e muito boa noite! Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado. Pode falar, Thales. Pode falar aí, fala aí. Já aproveitando aí, vocês não sabem como já sou muito grato a vocês, principalmente a pessoa do Valmir, que eu conheci pessoalmente, uma pessoa magnífica. E as minhas esperanças estão depositadas em vocês e no nosso trabalho, e com certeza vai dar certo. Obrigado. Isso aí. Fechou, pessoal. Obrigado, boa noite a todos, boa semana aí, fiquem com Deus e até, né? Até abril. Espero vocês aí nas nossas turmas. Valeu, obrigado. Virada de chave, viu? Valeu. Fechou. Vou colocar em prática aí, né? Verdade.